E aqui está eu. Não vou falar sobre o assunto que a gente estava conversando no carro, porque é um assunto muito abrangente e eu creio sim que o Senhor tem que ministrar muito sobre a minha vida para falar sobre ele. Mas esse tema que eu vim hoje falar, eu tenho um cantinho na minha casa onde eu faço as minhas costuras, onde eu faço as decorações. É o nosso cantinho, eu e do meu esposo, onde nós falamos com o Senhor, é onde estuda a palavra. E a gente consegue viver momentos ali realmente que o Espírito Santo ministra sobre a minha vida. E eu fazendo alguns questionamentos, eu falei assim, Senhor, por que os filhos, eu falando delas, né, reclamando delas para o Senhor. Eu falei assim, Senhor, por que elas são tão assim, muitas vezes teimosas, né? Por que elas não entendem que nós como pais temos coisa muito melhor para elas? Os nossos planos como pai é muito melhor para a vida delas. Por que elas não entendem? E o Senhor ministrou assim no meu coração. Você também é assim. Você é filha e você também é assim. E então são momentos, irmãos, que eu estou lá fazendo essas coisas que o Senhor tem ministrado, coisas ao meu coração. E todas as palavras, quando a gente fala que vem para nós mesmos, e vem primeiro para tratar a nós, para depois chegar até vocês, para depois chegar até a nossa família. E assim o Senhor tem falado muito nesses momentos, nesses cantinhos. E hoje eu lembrei muito do pastor Neiraldo de madrugada, porque eu não consegui dormir. E o Senhor, e eu comecei a digitar no computador tudo que o Senhor vinha ministrando sobre o meu coração. E eu entendo que é para mim, que é para esse tempo, que é para minha casa. Então eu vou estar lendo para os irmãos aqui 2 textos, mas eu quero meditar num que para mim é o mais importante. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, aceitamos Ele como o único, suficiente Salvador e Senhor da nossa vida, nós recebemos também heranças. Nós recebemos algo de parte dEle, tanto nessa vida como na terrena. Muitos irmãos acham que é só quando a gente chegar lá na glória que a gente vai receber. É claro, o que nós vamos receber lá não se compara àquilo que nós temos aqui na terra. Mas as promessas é também aqui. E Ele promete para nós uma vida abundante e uma vida de liberdade. Então essas coisas, só 2, eu só trouxe 2, porque a palavra que eu quero trazer hoje, eu quero fixar nesses 2. Uma vida abundante e uma vida de liberdade. Então essa herança do Senhor, Ele vem para nós, tanto lá como aqui. Mas muitas vezes não estamos desfrutando dessa herança também aqui na terra. Porque nós achamos que é só para lá. Mas Ele tem promessa para nós. João, ele fala, o ladrão só vem para roubar, matar, para destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Na palavra, na Bíblia, a mensagem, ele fala assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira, eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Olha o que Ele tem para nós, uma vida abundante. E essa vida aqui também é na terra. Se a gente olhar mais de 8.000 promessas que a palavra nos traz, não é só para o tempo vindouro. É para essa terra também, é nesse tempo também. Mas nós esquecemos que nós como filho, nós temos uma herança do Senhor. Nós esquecemos de tomar posse dessa herança na terra. Vida de liberdade. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceite sujeitar-vos a nenhum tipo de escravidão. Mas para que essa herança venha sobre a nossa vida, precisamos de ter maturidade. Porque não tem como nós, como pais, dar uma herança na mão de um adolescente. Não tem como nós soltar ali um carro na mão de uma criança de 10 anos, porque precisa de maturidade. Existem etapas que precisamos passar para que o Senhor venha dar essa herança para nós. Jesus já veio na plenitude dos tempos para que a gente recebesse o Espírito Santo para nos ajudar. Mas ainda assim,
está faltando maturidade no meio do povo de Deus, para entender que nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor tem. Então, assim, se a gente olhar o que o Senhor fala aqui, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nós temos uma vida abundante, que Jesus já levou todas as enfermidades naquela cruz. Então, tem N promessas que o Senhor tem trazido para nós, para que a gente desfrute hoje. Mas nós precisamos alcançar essa maturidade, amém, irmãos? Quero que os irmãos abram para mim comigo lá em Gálatas 4, do 1 ao 7. Gálatas 4, do 1 ao 7. Amém, irmãos? Amém. Então a palavra diz assim, eu lendo tudo na mensagem, tá, irmãos? Enquanto é menor de idade, o herdeiro não está em posição melhor que o do escravo, ainda que legalmente seja dono da herança. Estará submisso a tutores e administradores, até a data estabelecida por seu pai, para emancipação. Assim acontece conosco, como escravos, dependíamos dos dominadores desse mundo, sem autoridade sobre a própria vida, pois ainda não havíamos sido emancipados ou libertos. Mas, quando chegou o tempo estabelecido, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, sobre as condições da lei, para redimir o que estava sobre o domínio da lei. Assim somos libertos para sermos filhos que têm direito à herança, uma vez que fomos adotados como filho. Deus enviou o Espírito Santo do seu Filho ao nosso coração, ao que nos dá o privilégio de chamá-los papai. Essa intimidade com Deus é para vocês que são filhos, não para escravos. E como filhos, são também herdeiros, com pleno acesso à herança. Então, uma vez que Jesus veio, Ele nos tornou, a palavra fala que Ele não veio para nós, os seus não os quiseram. Mas nós temos o privilégio hoje de ser chamado de filhinhos amados, de chamar Ele de papai e ter uma herança. Olha o privilégio que nós temos, mas ainda não entendemos essa herança que o Senhor tem. Ainda não tomamos posse daquilo que o Senhor tem para viver uma vida boa, perfeita e agradável aqui nessa terra. Então nós vamos ler uma passagem, eu sei que é uma história bem conhecida, mas eu lembro que há muito tempo atrás o pastor Tiago pregou uma palavra e eu falava assim, Jesus, tantas palavras na palavra, olha o tamanho da Bíblia, por que é sempre repetida a mesma coisa? E o Senhor ministrou no meu coração, a palavra é minha. Se eu ainda estou falando, é porque vocês ainda não obedeceram. Então eu fiquei com essa palavra sobre o meu coração e é a palavra da história do filho pródigo. Então abre comigo lá em Lucas 15, do versículo 11. Lucas 15, do 11 em diante. Eu não vou ler ela inteira na sequência, mas nós vamos caminhar um pouquinho sobre ela. E conforme eu vou fazendo a leitura, eu vou abrir alguns parênteses para a gente entender o porquê da herança. Então essa história, ela conta sobre dois filhos. E eu quero que a igreja imagine hoje esses dois filhos como a igreja, como a comunidade hoje. Não vivendo dentro da casa do Pai circular, mas vivendo dentro da casa de Deus, na presença do Pai Celestial. É assim que eu quero que nós enxergamos essa palavra. Amém? Então a palavra diz assim, ele contou outra história. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, quero minha herança agora mesmo. Vamos começar a abrir os parênteses, agora mesmo. Normalmente nossos filhos também fazem isso. Eu quero agora. Quem nunca viu uma birra de criança na rua? Ou no shopping, ou até mesmo dentro da igreja. O que eles fazem? Eu quero e eu quero. Muitos pais vão e dão pela insistência do filho ou para não passar vergonha. Outros já não dão,
porque Ele sabe se dá aquele filho outras vezes vai fazer. Então nós temos hoje dentro da casa de Deus muitos filhos mimados, que querem naquele tempo, mas ainda não têm maturidade para receber. Querem agora a bênção, mas não têm maturidade para lidar com a bênção. Há muitos anos atrás eu fiz um propósito de 1 ano, porque eu queria muito uma coisa. Quando acabou aquele tempo, o Senhor ministrou sobre o meu coração: para que você quer? Você quer para mostrar para homem, não é para ser usado para o meu reino. Recebi? Não, recebi mais de 10 anos depois. E conforme eu ia pedindo para o Senhor, prolongando aquilo que é o batismo no Espírito Santo, o Senhor falou para mim: como que você quer ser renovado em línguas, se a oração comum você não faz? Primeiro vamos orar, depois a gente vai acrescentando coisas. Isso eu, Liliane, falando no meu jeito, tá, irmãos? Não foi desse jeito. Mas é assim que o Senhor foi colocando no meu coração. Então, nossos filhos são assim. Nós damos as coisas para eles, mas é passo a passo. Nós não podemos soltar de uma vez, porque eles vão meter os pés pelas mãos e vão acabar perdendo a bênção. E muitas vezes, irmãos, a gente pede as coisas para o Senhor. Nós colocamos: Senhor, eu vou colocar aqui um exemplo. Teve uma pessoa um tempo que chegou para mim e ela falou assim: eu preciso sacar meu FGTS. Aí eu perguntei para ela: para que você quer? Ela falou assim: eu preciso reformar a minha casa. Eu falei: você quer reformar a tua casa? A gente tinha intimidade, por isso que eu falei, tá? Eu falei: você quer reformar a tua casa, não é melhor você arrumar um carro para você poder servir a Deus com qualidade? Ela falou assim: a minha prioridade agora é a minha casa. Então, assim, o Senhor abençoou com o carro, mas não está na igreja, porque a bênção chegou sobre a vida dela, mas ela não soube aproveitar a vida abundante que o Senhor colocou na vida dela. Então nós pedimos muita coisa para o Senhor, só que Ele vai dar no tempo determinado, quando Ele entender que a gente está preparado para aquilo, porque senão nós vamos colocar tudo a perder. Muitas vezes a gente fala assim, a gente ouve, as meninas lá em casa, elas falam assim: se eu ganhar na Mega Sena, se eu ganhar, claro que a gente não joga, mas se eu ganhar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui. Eu falei: não vai ganhar nunca. Porque está segundo o terreno, ainda está preso no terreno. Então a gente pede tanta coisa para Deus, mas o crescer nele, para que essas coisas, para ele veja: filho, agora você está pronto para receber, agora você vai romper. Nós não amadurecemos. O tempo passa, apenas o tempo vai passando, mas ainda o amadurecimento não chegou sobre o nosso coração, para que o Senhor venha colocar mais sobre a nossa vida. É uma porta aberta que é pedido para o Senhor vai lá e dá. O Senhor abre a porta, porque Ele sabe as nossas necessidades. O que acontece? Eu não tenho mais tempo para ir para a igreja. Eu não tenho mais tempo para orar, porque eu estou cansado. Eu não tenho mais tempo para ter ministério, porque assim eu preciso trabalhar, porque eu preciso do sustento. O Senhor sabe daquilo que você precisa e daquilo que você não precisa, daquilo que vai tirar você dos caminhos. Ele também sabe. Então, o que muitos filhos estão perdendo heranças é por falta de gratidão no coração. O Senhor abre portas e filhos ingratos estão virando as costas para aquilo que o Senhor fez, para a bênção que o Senhor deu para eles. Estão virando as costas. No versículo 12, o pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Os 2 receberam a herança. Não se passou muito tempo, falta de maturidade quando não recebem e sai fora. E o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Imagine um filho que estava na casa, um recebeu a herança e permaneceu. Outro bateu o pé, recebeu a herança, ele saiu de casa. Ele saiu dos braços do pai para viver no mundo. Ele saiu dos braços do pai para ir lá
comer com os porcos, para viver uma vida dissoluta, para viver uma vida que não agradava ao Pai. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Então a gente vê um filho que morava com o pai, que tinha os cuidados, que tinha a promessa, que tinha uma herança, agora voltando a ser escravo. Jesus morreu por nós. Ele comprou a nossa liberdade. Então, sim, era um filho que era livre em Cristo. E agora, novamente, ele foi servir a escravidão, ele voltou novamente a ser escravo. Então, por isso que nós temos que cuidar muito quando estamos na casa do Pai. Não trocar a casa do Pai por voltar para o Egito, voltar a comer cebola. E muitos filhos têm essa vontade ainda, têm essa falta. Eu não sei, não entendeu ainda, mas assim, ele comprou, nós fomos comprados por alto sangue, nós fomos comprados. Aí ele dá tudo, uma vida abundante, ele tem cuidado, ele tem promessa, e ele fala: filho amado, eu tirei você da escravidão para viver uma vida de liberdade, e nós trocamos essa liberdade para viver presos no mundo. Então nós não temos mais aquele amor de pai, porque quando nós estamos na casa, nós somos protegidos. Quando nós estamos perto de Jesus, nós somos acolhidos por Ele, e Ele nos protege. A proteção está na casa, a proteção está perto do Pai. E esse filho perdeu tudo, perdeu a herança, porque ele queria liberdade. Quantos adolescentes hoje que querem liberdade e querem sair da casa do Pai? A maioria, se você conversar com eles, os planos quero morar com uma amiga, quero ter o meu apartamento, a minha vida. Meninas, doce ilusão. Eu sentei uma vez com a Lara e a Júlia, porque ela tinha esse pensamento também. Eu sentei com elas e comecei: você vai gastar isso de luz, isso de internet, isso de carro, porque elas querem um carro top, né? O carro, aí não sabe do IPVA que tem, do combustível. Então eu comecei a desenhar tudo para elas. Ainda vocês querem um apartamento? Ainda vocês querem morar sozinha com a amiga? Então vocês vão trocar uma liberdade que é viver dentro da casa do Pai. Porque eu sempre deixo bem claro para elas que a partir do momento que vocês saírem de dentro da minha casa, o dinheiro cessa. Vocês vão ter que lutar e vão ter que batalhar, porque o Pai cobre a partir do momento que sai, que quer sair, vá viver a sua vida agora. É claro que a gente não vai desamparar, isso nunca. Mas assim, são adolescentes que ainda não amadureceram. Imagine dar uma herança. Imagine dar uma herança. Nós estamos ensinando as meninas a dirigir, e eu fico imaginando a gente dar um carro na mão delas. Gente, vai dar ruim, porque não tem maturidade para entender os cuidados, os perigos do mundo. Não tem. E esse filho gastou tudo que tinha. Mas vamos continuar ali no texto. Do 17 ao 20. Isso o fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia, e eu estou aqui, morrendo de fome. Já sei. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Humildade agora para o retorno de se reconciliar. Ele foi humilde para voltar. Ele foi humilde para reconhecer. Para reconhecer que, primeiramente, ele pecou contra Deus.
E isso é uma coisa que nós precisamos entender, que todas as vezes que pecamos, quando mentimos para os pais, como mentimos para um amigo, como mentimos para outras pessoas, o nosso primeiro pecado é contra Deus. É claro, a gente está pecando contra o próximo, mas nós não podemos esquecer que nós vivemos nessa terra para o Senhor Jesus. Ele nos resgatou para viver para Ele. E todas as vezes que nós pecamos, nós estamos pecando contra Ele. Eu gosto muito de falar sobre a célula, não é sobre nós, não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre as pessoas, é sobre para quem servimos, para que nós somos resgatados. Então nós fomos resgatados para quê? Até nós comentamos isso na célula, semana passada. Nós fomos resgatados para ficar sentados. Jesus se tirou, quero que vocês imaginem de onde Jesus tirou vocês. Muitas vezes de drogas, de vícios, de prostituição, lá do lamaçal do pecado mesmo. Para que Jesus resgatou você? Será que Ele resgatou vocês simplesmente para sentar e ser mais um sentadinho? Ou será que Ele chamou para vocês para que Ele use esse testemunho para ser glorificado na vida de outra pessoa? Então, se você foi resgatado nessas áreas, é para isso que o Senhor levantou você, para ser bênção na vida de outras pessoas. As células não estão abertas porque não é sobre nós. Não é sobre os membros da célula. É sobre aqueles que Deus coloca lá na célula, que um dia vai ser membro e vai resgatar também. Nós somos fazedores de discípulos. Não é assim que a palavra fala? Nós somos fazedores de discípulos. Mas para que Jesus resgatou você? Se você pensar hoje, reflita aí. Eu fui curado nisso. Fui salvo nisso. O que eu estou fazendo para o reino? Como eu estou sendo o instrumento do Senhor para trabalhar na vida de alguém? Ou nós estamos sendo dentro da nossa célula simplesmente espectadores? Simplesmente nós vamos lá por estar. Nós estamos lá online, quem está online, nós estamos lá simplesmente para cumprir um protocolo. Então todas as vezes que chega alguém novo na nossa célula, é para ela. Eu sempre gosto de falar assim na célula, que para nós, quando está só nós, a palavra para nós, para Deus descascar mesmo, porque nós não aprendemos. Mas quando alguém vem novo, é para eles, para que a gente possa ajudar eles. E são almas preciosas, mas a gente não pode ficar indiferente. A gente não pode ficar só ocupando o banco. Eu sei que o Senhor vai trabalhar dentro de cada um, segundo a limitação de cada um, o que é para um não é para outro. Mas a gente não pode ficar indiferente perto daquilo que o Senhor vai fazer. E essa é uma herança poderosa que o Senhor também distribui no nosso coração, na nossa vida. Mas como que Ele vai colocar algo grandioso na nossa vida que se o pequeno nós não fazemos? Muitos querem ganhar o mundo, muitos querem fazer evangelismo, querem fazer missões, mas não ganha nem sequer quem está do lado. E vamos dizer de família, família um pouco mais difícil, mas vamos dizer assim, é um vizinho, é o colega de trabalho, não ganha. Por que não ganha? Será que Jesus está sendo glorificado na tua vida? Quando as pessoas olham para você, elas podem realmente ver Jesus na tua vida? Ou é só de falar? Ou é versículos decorados? Ou realmente as pessoas podem olhar para você e falar assim, essa é uma serva de Deus, eu quero o Jesus dela. Eu ouvi uma vez, eu não quero o Jesus que a pessoa serve, esse Jesus eu não quero. E se as pessoas olhar para você, qual é o Jesus que elas veem em você? Ou melhor, qual é o tipo de Deus que a pessoa olha para você e fala, essa tem dentro dela? Será que ela vai querer ficar perto de você? Ou será que ela vai querer ficar bem longe? Mas vamos continuar aqui no texto. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho,
que começou o seu discurso: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou rápido: tragam uma roupa decente para ele. Tragam também anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está vivo. Não está mais perdido. Foi achado e a festa começou. 25 ao 27. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa e, ao se aproximar, ouviu o som de uma música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo e ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou. Há quantos anos trabalho para o Senhor sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e meus amigos? Agora esse filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui. E o Senhor lhe dá uma festa dessas? A resposta do pai. Olha o que o pai fala para nós hoje. Filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo. E tudo que é meu é seu. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. A história da mulher cananeia, ela chega e faz uma conversa com Jesus, ela pede uma cura para a filha, e ela pede para o Senhor fazer alguma coisa, e Jesus fala que não. Liliane falando, tá? Fala que não. Não é lícito lançar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas tem muitos filhos vivendo de migalhas. Tem muito filho de rei, tem muito herdeiro vivendo como mendigo nessa terra. Tem muito filho que está dentro da casa do pai, vivendo de migalhas, porque ainda não entendeu que tudo que é do pai é do filho. Nós somos cordeiros com Cristo. Tudo que Cristo recebe, a gente vai receber. Mas nós precisamos tomar posse disso. Então nós vemos um filho indignado. E muitas vezes nós também fazemos isso. Porque o que os discípulos faziam atrás de Jesus? Despede ele, Jesus. Despede ele. Despede ela, Jesus. Despede ela. Porque ela está atrapalhando. Ela chegou agora e não merece. Nós somos filhos. Nós merecemos. A honra é do filho. Mas tem muitos que estão se contentando com migalhas que os filhos estão desperdiçando, com coisas que os filhos estão desperdiçando, com bênçãos que o Senhor está dando como promessa para os filhos, que os filhos estão desperdiçando. Aí chega um filho aqui, chega alguém aqui num culto de domingo, aceita o Senhor, no próximo domingo é batizado, no próximo domingo está aqui pregando, está louvando, está fazendo outras coisas. O que os discípulos de Jesus fazem? É injusto. Tanto tempo eu aqui tentando e o Senhor não me dá. Agora vem alguém e já recebe tudo. Mas eu entendo isso sobre disposição de coração, sobre maturidade, sobre estar na posição, sobre realmente renunciar uma vida porca, como a palavra fala, uma vida sem princípios, como a palavra fala. Aí o Senhor vem e faz morada. Espírito Santo, ele não habita em corpo sujo. Ele habita em quem se posiciona, em quem se consagra, em quem busca. Então, muitas vezes estamos sendo como esse discípulo. Ele chegou agora. Não vamos dar bola, ele chegou agora. Mas o Senhor faz parecer aquele que se esconde. O Senhor chama aquele que se esconde. Então a gente vê esse filho que estava dentro da casa do pai. Ele tinha essa herança.
Mas ele não percebeu que a herança era dele, porque ele não tomou posse, porque ele estava vendo outras coisas. Ele estava vendo aquilo que o irmão está fazendo. A salvação é individual, queridos. Eu falo para a Lara e para a Júlia, elas falam bem assim para mim: ah, mas a Lara, ah, mas a Júlia. É individual. Se nós ficarmos em comparação, olhando aquele que está do lado, nós corremos o sério risco de perder a nossa salvação. Então nós temos um filho que foi lá no meio dos porcos. Preferiu estar lá no meio dos porcos. Mas lugar de filho é sentado à mesa com o pai. Lugar de filho é dentro da casa do pai. É herdando aquilo que o Senhor realmente tem. Mas muitos filhos vêm aqui no domingo, mas chegam no final de semana, preferem ir lá viver com porcos. Preferem ir lá no lamaçal e viver tudo de novo. Não adianta você querer enfeitar porcos. Não adianta. Porque se você não mudar a tua forma de ser, realmente não mudar a sua mentalidade, você vai lá no mundo fazer as mesmas coisas. E isso a gente fala assim: eu sou crente. A mulher cananeia não era crente, ela não conhecia Jesus, mas pela fé ela foi atrás e recebeu aquilo que ela queria. Porque ela teve um posicionamento totalmente diferente. Ela se humilhou. Pode ser migalhas, me dá migalhas, mas eu quero, porque eu preciso. E nós temos tudo, nós temos uma herança abundante do Senhor e jogamos fora. Por pouco, por um emprego, por um carro, por uma casa, por um namorado, por um filho. Aí você pensa assim: ah, nossa, mas por um filho? Sim, por um filho. Às vezes você não serve porque o filho não está junto. Não, eu vou acompanhar ele. Não, eu tenho que ajudar. E é o nosso papel de pai. Mas a palavra nos ensina: buscar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. E eu quero encerrar, irmãos, com outro texto. E eu fui pesquisar. Quem não tem direito à herança? Na vida terrena, eu digo. Quem não tem direito à herança? Aqueles que praticam algo grave quanto aos pais. Seria assassinato ou tentativa dele. Calúnia, injúria, ofensa grave, relações ilícitas, desamparo dos ascendentes em alienação mental ou grave enfermidades. Todos esses não têm direito à herança. Filhos que praticam essas coisas. Isso na legalidade do mundo, o cível que a gente vive. Então, assim, filhos que praticam essas coisas não têm direito à herança terrena. Mas eu quero terminar lá em 2 Timóteo. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. 2 Timóteo 3. Segunda Timóteo 3. Então a palavra diz assim: não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, ou seja, foco em si mesmo. Louco por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, que não respeitam o que é sagrado. Sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros sem escrúpulos, irredutíveis ou teimosos, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, grosseiros, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas os bastidores se comportam como animais. Na vida terrena, nós temos o princípio de um filho não receber herança. Na vida espiritual, nós também temos filhos que não vão receber essa herança. Tanto nessa vida terrena, muitos filhos mendigando, se arrastando por aquilo que ainda não tomou posse. Como no tempo vindouro, quando está com Jesus,
sentada ao lado dele, reinando junto com ele, muitos filhos não vão receber. Então, como que nós estamos vivendo dentro da casa do Pai, tendo uma vida dissoluta? Ou dentro da casa do Pai, realmente buscando todo dia, de todo o coração, fazer toda a diferença? Como que nós estamos vivendo lá fora? Como filhos que comem junto com os porcos, preferem comer com os porcos? A mesa aqui da Santa Ceia está preparada. Olha a mesa abundante que nós temos. Aquele filho preferiu lá comer o que não era para ele. O que nós estamos nos alimentando? O que nós estamos buscando? Ou nós estamos vivendo simplesmente de culto de domingo? Será que nós estamos vivendo apenas de culto de domingo? Ou nós estamos vivendo de encontros em encontros? Eu vou para encontro, vejo anjos. Até, irmãos, nós estávamos conversando com a Dalira esses tempos sobre isso. E uma coisa me chamou bem a atenção, que daí a gente para analisar. E a gente conversando assim, como esse povo vê anjo. E eu falo, Senhor, alguma coisa está errada comigo. Porque todo mundo vê anjo. A gente vê conversando assim, nossa, eu vi um anjo dançando, um anjo voando, um anjo conversando, e eu vi. Mas se você vai ver os frutos dessa árvore, são frutos podres. Nós falamos muitas vezes aquilo que não é real, aquilo que é para impressionar, simplesmente isso. Então a gente vive muitas vezes de encontro. Vou lá, vejo o anjo. No próximo encontro, já não estou mais vendo hoje, ou nem no próximo encontro, uma semana depois. O que não está deixando que a presença de Deus permaneça sobre a nossa vida? Hoje nós ouvimos uma palavra, quando é na terça-feira, já nem lembramos dela. Já nem queremos mais. Não, vai chegar no domingo, eu vou lá e vou me abastecer. A gente não pode viver de migalhas, porque nós temos um Pai que dá a nós todas as coisas, uma herança muito melhor. Mas muitos filhos não receberam essa herança porque não sabem o que está escrito no testamento. Qual que é o testamento que o Senhor tem deixado para nós? Você já parou para procurar na palavra tudo que o Senhor fala? O que Ele deixa para nós como herança? Todas as promessas que Ele deixa? Se eu perguntar hoje, ou qualquer um perguntar para cada um de vocês, eu quero que você fale 5 promessas. Só 5 promessas que o Senhor tem para a tua vida. Você sabe falar? Ou será que a gente vai só no superficial? Nós temos que sair do superficial. Para a gente receber a herança do Senhor nessa vida e na vindoura, nós precisamos ter maturidade. Então, que a gente possa todo dia crescer realmente no Senhor com maturidade. Nós somos muito bem ensinados. Mas ainda estamos vivendo de migalhas. Estamos jogando fora aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e aquilo que Ele está dando. Então, aproveita. Aproveita enquanto é tempo. Quer crescer espiritualmente? Aproveita enquanto é tempo, que vai chegar o tempo que a porta da graça vai se fechar. E como será nos últimos dias? Espero que realmente a gente possa entender que o Senhor tem muito mais para nós. Mas muitos não querem obedecer. Aquele filho saiu de casa por quê? Porque ele não queria obedecer. Muitos saem da igreja por quê? Porque não querem obedecer. Muitos saem da igreja porque eles não querem ter uma vida de oração, que é muito cobrado na comunidade. É cobrado, mas é o que nos faz crescer, é o que nos faz chegar perto do Pai, é ter uma vida de oração. Estudar a palavra. Você quer reinar com alguém que você não conhece e aí você não vem no estudo da palavra? É onde Deus fala. A palavra é a boca de Deus, não importa quem está lendo ela, é a boca de Deus, é o Deus falando. Mas, infelizmente, vivemos de migalhas. Então, que a gente possa levar essa palavra sobre o nosso coração. Vamos ficar de pé, irmãos.